Nessas últimas 2 semanas aí, estivemos fazendo junto ao design e a Mayara a biblioteca de componentes, né? Biblioteca de componentes do nosso sistema. E a gente fez das moléculas, que são o input, o botão, o título, um select. E a gente colocou storybooks em cada um deles. O Rafael vai falar um pouco dos storybooks e eu vou explicar como que a gente fez exatamente os inputs. Os inputs não, os componentes. A primeira coisa que a gente pensou em fazer foi o componente separado, né? Que foi isso daqui, essa tela aqui, generic input.view. Então a gente fez um template, que seria a estética do componente. Criamos uma div aqui para conter o input e tal. E definimos aqui a classe do componente. E como ele funciona, mais ou menos simplesmente. Simples. Agora, o que vem de importante aqui é os props, que é da onde que vai vir da tela. Por exemplo, aqui. Nessa tela a gente está chamando input. Então, toda vez que a gente for chamar esse input, a gente tem que passar algumas informações para ele, que são os props. Nos props, a gente passa o tipo do input, ele pode ser, nesse caso aqui, texto, serial number. A gente define isso aqui na tela do componente, aqui no arquivo do componente. E a gente define também defaults, valores defaults, que seriam o tipo, que ele por padrão é o text. Então, se você chamar ele em uma tela qualquer e não passar o tipo dele, a gente vai definir ele como text. E o estado, o state dele, que é o default, que você pode passar aqui como outro também. Utilizando essas variáveis aqui do props, o type, placeholder e state, a gente passa o placeholder aqui para ele. Então, esse placeholder aqui, escreva alguma coisa, vai estar aqui, ó. Escreva alguma coisa aqui. E o tipo e o state vão ser usados para estilizar o nosso componente. O state, a gente pode definir ele como default, error, warning ou disabled. Nesse caso aqui, a gente usou um compiler para poder definir qual que vai ser o state dele. Como o default é o padrão, a gente passa esse ring gray 500 aqui, que é só uma cor que a gente definiu junto com o design. O erro também muda conforme a gente vai passando os textos aqui. Eu posso testar aqui para vocês. Erro. Mudou. Então ele vai variar de acordo com o state que foi passado com um props. O outro valor é o tipo, aqui também. A questão do tipo, ele não só muda o estilo, ele não muda muito o estilo na verdade, ele muda o tipo do componente aqui, como ele funciona, e o ícone. Por exemplo, o number, ele vai mudar para number, o tipo do input. Aqui, ó. Eu vou mudar para números. Você pode alterar aqui. Se você colocar search, eu vou mudar o ícone para a lupazinha. Vou voltar para text aqui. Quando você escreve alguma coisa, vai poder apagar. Isso seria os tipos. E é assim que a gente está fazendo com todos os componentes. Se eu pegar um botão aqui, a gente também recebe uma label e uma variante. A variante seria o estilo do botão. Temos aqui a variante primária, o danger, warning, secundária, que isso tudo varia de acordo com você vai chamando ele na tela principal. E tem a label também. Só que a questão importante de comunicação do componente para a tela principal é os emits. Definimos emits, a maioria dos componentes, que seria o emit, nesse caso do input, seria o emit de mudar o valor. Toda vez que a gente fosse apagar o texto. Toda vez que a gente clica no botão de apagar, no ícone, ele vai emitir essa função aqui. No botão é diferente, porque a gente define um emit com uma função que vem da tela principal. Se eu chamar o generic button aqui,
eu passar aqui um generic button, eu colocar uma função console log clique, toda vez que eu for clicar no botão, vou abrir aqui a tela. Toda vez que eu clicar no botão, ele vai emitir essa função. Então, dessa forma que a gente usa, a gente comunica do componente para a tela, a gente emitindo funções, definindo emits. Né? Aqui no botão, a gente define aqui. Temos outros componentes também que fizemos. A gente fez um select, que é uma variação do input também, que ele também tem eventos, né? Ele também tem aqui mouse click. E tem, acho que o principal também é o model, o define model. A gente usa o define model para poder passar uma variável que vai ter conter o valor. Então esse model aqui, ele vai conter o valor do input. Esse valor aqui. Se eu escrever qualquer coisa aqui, alguma coisa, esse vai ser o model. Ele vai ter vai guardar nessa variável. E como eu estou definindo o model, quando eu chamo ele na tela principal, na tela mãe, a gente pode passar como vModel uma outra variável aqui, que vai conter o mesmo valor. Uma variável ref que vai conter o mesmo valor desse define model aqui. Basicamente é isso. Ô, Barcelos, Fala. posso complementar um pouquinho do Define Model? Pode. O Define Model, ele basicamente, por baixo dos panos, ele está definindo uma propriedade e jogando essa propriedade como input do que você quer passar lá no template. Então, esse Define Model, inclusive, você pode passar dentro dele um objeto e você pode falar se ele é required, se ele é... Quer ver? Deixa eu mostrar a minha tela. Você consegue mostrar a minha tela, Marcelo? Aqui, esse define model, ele basicamente ele tá definindo uma propriedade aqui que vai ser linkada ao model do que você quiser aqui embaixo, passando a variável. Por isso que quando você vai na tela que você vai colocar aquele componente. Oi. Aumenta um pouco o texto, por favor, tá meio pequeno. Tá bom. Tá melhor? É. Então, basicamente, ele está definindo uma propriedade. Então, você pode passar um objeto aqui nele, que o TypeScript ele pode reclamar às vezes quando você não passa ele, falando se ele é required, falando o tipo dele. Então, no caso do... Eu estou no generic input, o tipo dele é uma string, o tipo desse vmodule. Então, isso aqui, basicamente, é definir uma propriedade e jogar no input aqui do... o vmodule do vui, né? Certinho. É só isso mesmo. Pode continuar, Bastos. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Você pode começar a falar do Storybook. Posso falar do Storybook, então? Ah. E é só lembrando que a gente fez uma documentação certinha também do que a gente fez. Tá no próprio repositório de... qual é o nome? Portado coordenador. Esses componentes básicos que a gente está mostrando agora, no final, a ideia é que a gente nem mexa muito nele, porque como eles são os componentes que provavelmente vão usar em todas as outras telas, porque eles são os principais, eles são os mais básicos, quando a gente tiver mais coisa pronta e você for mexer nele, tem que tomar cuidado que você provavelmente vai estar mexendo em quase todas as telas quando você mexer nele. Porque ele é um componente bem básico, ele é um componente bem simples. Quando for começado a fazer as telas em si, a gente vai começar a fazer os módulos, aí a gente vai usar eles. Mas eu vou então falar sobre o Storybook agora. O Storybook, ele é basicamente um framework para ajudar a gente a duas coisas: documentação de código e desenvolvimento de código. Então, como funciona? Todo componente aqui que a gente cria, ele tem um correspondente arquivo TypeScript, que é esse generic button.stories.typescript. E ele é basicamente um arquivo de configuração para configurar como que vai ser o storybook daquele componente.
Então, só para ficar um pouco mais visual, para você rodar o Storybook, você só vai no console de comando e dá npm run storybook. Ele vai abrir como uma página, tá vendo? E aqui ele parece muito a documentação de como se você tivesse entrado na documentação do Vue da vida. Só que para os nossos componentes. Então não tem a documentação do Vuetify, por exemplo, que você entra no componente e vê o que aquele componente recebe, vê como ele funciona. A ideia é similar. Então, por exemplo, aqui no botão, eu consigo ver as propriedades dele, eu consigo ver os eventos dele. Aqui embaixo, eu consigo ver como que é a aparência de cada variante. E o mais importante, se eu alterar alguma coisa aqui no botão, vai alterar também no Storybook. Então isso aqui é uma forma de você fazer teste no componente, você poder modificar o componente, sem ter que tá na página em si que você está usando. Então, em vez de você estar numa página que tem um botão, e aí você vai alterando o botão no código e vendo como que está nessa página para ver se está do jeito que você quer, você consegue fazer essas coisas pelo Storybook. Aqui no Storybook, quando você clica na setinha de um componente e vai aqui nas variantes dele, que eu vou ensinar como definir daqui a pouco, tem uma aba de testes. Essa aba de testes, por enquanto a gente ainda não mexeu muito e eu inclusive não estudei muito ela. Então eu não sei usar ela ainda. Mas ela provavelmente no futuro vai ser usada para terem testes automáticos. Foi pelo que eu entendi o que essa aba faz. Mas por enquanto a gente não está usando. Voltando aqui para o arquivo. Como que funciona? Ok, eu fiz um botão e agora eu quero fazer o storybook desse botão. Você vai ter que fazer esses importes aqui, são padrões, você sempre vai ter que fazer. E você vai ter que importar o componente que você quer fazer o storybook. Aí nessa constante meta que você vai criar, você vai passar algumas propriedades aqui. Title. Essa propriedade é para definir aqui nessa menu na esquerda. Tá vendo esses dropdowns de basic component e aqui os componentes? É para definir justamente isso. Então se eu colocasse aqui outra coisa, seria uma outra aba. Então isso aqui é para organizar. Por enquanto, como são os componentes básicos, estão todos em basic component. Mas quando a gente tiver os componentes dos módulos, provavelmente vai estar fora de cá, vai estar numa aba referente a um módulo. Você fala qual componente é desse storybook, então aqui eu falei que é do botão. E essa tagzinha aqui de autodocs é para ele já preencher umas coisas aqui automaticamente. Então, muitas coisas que se eu não passasse aqui, por exemplo, eu vou explicar isso aqui, mas você vê que ele ainda coloca... Oh, deu um errinho. Que eu apaguei errado. Pronto. Você vê que ele ainda preenche. Só que ele preenche automaticamente. Então isso não é bom, ele pode cometer alguns erros. Principalmente se for um componente mais complexo. Aqui nesse argtypes, você vai passar as propriedades do componente. Então, por exemplo, aqui no generic button a gente tem o label e a variante. Então você passa aqui para poder mostrar aqui nas propriedades. Se você tirar isso aqui, vai colocar automaticamente, mas como eu falei, às vezes ele pode escrever uma coisa que não é. E na propriedade você pode falar o tipo de controle que vai usar para mudar essa propriedade. Então, por exemplo, aqui no label. Eu não estou no botão, né? Deixa eu ir no botão. Aqui no label, se você vir aqui e escrever outra coisa, vai mandar ali em cima, para você poder ver. Então você falou que é um controle do tipo texto. A variante não é um controle do tipo texto, é um controle do tipo select, porque você pode escolher. Então isso aqui vai depender muito do qual componente você está fazendo. Definir o controle que você vai colocar. Você fecha tudo, você fala o tipo do botão, né, do componente aqui. Isso aqui é sempre a mesma coisa, só vai mudar aqui
de componente para componente. Você dá o export. E aqui embaixo, nessa última parte aqui do Storybook, que eu fiz esses exports, isso aqui... Minha tela bugou. Isso aqui é esses exemplos que ficam aqui embaixo, tá vendo? No caso do botão, para cada variante, colocou um exemplinho. Então, se a pessoa quiser for fazer uma tela e, eu quero X botão, ela vem aqui no Storybook, ela desce aqui embaixo, ela consegue ver as diferentes variantes do botão. Então, ela pode saber direto qual que ela vai usar. Se você clicar em Show Code, você consegue ver o código que ela precisa usar para colocar esse botão. Esse final aqui... A ideia é ser um Beautify só que para os nossos componentes, porque agora a gente não vai usar mais o Beautify. Então isso aqui é meio que a nossa documentação. Como a gente no futuro vai ter muitos componentes, a gente tem que organizar isso de alguma forma, né? Senão uma hora vai ficar meio inviável de você achar o que você quer. Então esse final aqui é para fazer esses exemplos. Então, como você pode ver, é só você colocar os argumentos que você quer. Você cria uma constante, aí você fala o nome da constante. Esse nome ele vai vir para esse título aqui. Se você deixar sem espaço, ele vai colocar o espaço automaticamente para você. Aqui você não coloca espaço, senão vai dar erro, obviamente. Aí você fala as propriedades. O nome é button, a variante é secondary danger. Aí vai aparecer aqui, secondary danger, o nome button, a variante secondary danger. Isso é basicamente a mesma coisa para todos os componentes. Então todos os componentes aqui têm as propriedades. Então você consegue ver. Tem a status tag, aí se você vir aqui em show code você consegue ver como que é. E por enquanto o Storybook a gente está usando para isso. Possivelmente mais no futuro a gente também vai começar a usar esses testes para quando você fizer alguma mudança no componente, você saber se você quebrou ele ou não, por exemplo. Mas por enquanto a gente está usando mais como uma documentação de visualização. Então você consegue ver aqui como que é o componente, ver os diferentes tipos dele. E se você mudar alguma coisa no componente, você pode já ver aqui como que ficou a mudança. Em vez de ter que, às vezes, executar o back-end, aí conectar o back-end, e aí ver como que ficou a mudança, você consegue ver direto no Storybook. Basicamente é isso. Essa abinha de evento? Sim, se você colocar outros emits, ele também mostra outros eventos. Esses eventos aqui, você, pelo que eu vi, se ainda não tenho certeza, você consegue usar para fazer testes. Só que por enquanto, como você pode ver, não tem nenhum teste. Eu creio muito que dê pra fazer teste automatizado pelo Storybook. Só não sei se vai ser vão ser de uma qualidade tão boa quanto um Cypress da vida. Porque o Cypress é específico pra isso, por exemplo. A tabela não tem o Storybook ainda, mas a tabela a gente já fez o componente. Aqui, ó. Eu vou explicar um pouquinho por cima. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Sim. Eu não tô ficando verdinho às vezes. Não, só pra dizer também que dá pra rodar sem o Storybook, né? Só com o npm run dev, igual vocês estão fazendo aí. Sim, aí você consegue ver os né? componentes e testar os componentes se você quiser. É. Mas se for uma coisa mais simples, você pode fazer por Storybook também. Se o teste for mais simples. Uma outra coisa é que esses componentes complexos aí, como a tabela, eu acho que vai ser interessante quando vocês
acho que você, né, Marcelo, o seu projeto que vai pegar primeiro, vocês serão meio que beta testers desse componente, sabe? Porque ele vai ser extremamente complexo. Então vocês vão dizer, eu acho que para a equipe que está desenvolvendo, se tipo, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui deu um pouquinho mais de trabalho. Porque um design system, eu imagino que futuramente os próximos passos vão ser a gente fazer um pacote, né, de componentes instalável e talvez subir uma página estática disso para a gente poder acessar o site para ver o componente, por exemplo, né? Não precisar baixar o projeto necessariamente. Então, por conta dessas coisas, a gente não quer ter muitas mudanças nesse projeto, né? Porque, vamos supor, o design agora falou que os botões vão ter um peso de 400, não vai ser mais peso 600. Aí todo mundo desinstala o pacote antigo e instala o pacote novo. Isso não pode acontecer, né? Então, antes da gente subir o nosso projeto oficialmente, é bom a gente testar bastante. E esse aí que vai ser a tabela, né, que vai ser um componente extremamente complexo, eu acho que vai ser legal ter, vocês que vão usar primeiro, ter essa visão de teste, assim, também. A tabela, ela ficou um componente bem maior do que os outros componentes que a gente fez. Porque a tabela, inclusive, já não é uma molécula, ela é um átomo, né? Porque se você ver aqui dentro dela, ela já usa outro componente dentro dela. Ela é uma molécula, no caso. Assim. O filtro vai pertencer à tabela. O componente tabela. Hoje eu falaria que não. Hoje eu falaria que fica dentro do componente tabela. Inclusive essa tabela ainda não tá com filtro e nem paginação. Acho que pelo levantamento que a gente fez, algumas coisas igual essas ações, elas têm comportamentos, na verdade, até mais simples, né? Aquela ação ali nada mais é do que um botão que vai ter uma ação específica. E a tabela, pelo levantamento que a gente fez também, ela é bem similar, né? Em todos os, tanto no Conecta FAPs, quanto no novo projeto, então ela tem Elas são comportamentos bem bem parecidas. Mas eu acho que, assim, a paginação e o filtro dá, de repente, para fazer separado. A gente só teria que fazer um levantamento de caso de uso. O filtro que eu tava pensando é a da tabela, aquele que tem no Beautify também. Dá pra colocar aqui. É que aí a gente também vai ver, assim, o que é um filtro? É um input mais um botão? Então, será que a gente constrói já essa molécula? Ou será que... E aí a gente vai ter a molécula que recebe o átomo input botão? E aí tem um outro nome acima da molécula que eu esqueci. Mas que seria a tabela que recebe a molécula filtro, né? Mas é isso, a gente tem que ver se vale a pena. Eu acho que quem recebe a molécula tem um outro nome. Deixa eu dar uma olhada. É um organismo. Posso dar uma ideia? Pode. Talvez, estão me ouvindo bem? Talvez no início deixe o filtro separado aí. Vai ser um input com um botão.
e deixa lá a tabela, o input e o botão na página que tá usando, né? Aí se for visto, não, realmente, sempre que tem a tabela, tem o input e o botão. Aí, de início, assim, por mais que não seja o caso ideal, que tenha que corrigir um pouco o código, né? Eu acho que não é uma coisa que dá muito trabalho. Esse Então, filtro minha separado, ideia tipo, ele ficaria fora da tabela? Porque o filtro que eu conheço de tabela é filtro de ordenação, você mudar a ordenação da tabela, e um filtro de texto. Aí o filtro de texto normalmente é separado, né? Mas normalmente o de ordenação fica no header da tabela. Aí acho que se for algo separado, seria só de texto. E aí a função dele é receber um texto, e ao clicar no botão, eu envio o texto para minha tabela saber o que eu quero filtrar, né, no caso. Sim. A ordenação, eu acho que de fato ela talvez já pertencesse. Eu não sei se a gente tem um design para isso, né? Para ordenação de tabela? eu acho que tem. Hum. Eu acho que eu vi em algum lugar, mas posso estar lembrando errado. Eu acho que nesse arquivo Tem uma setinha do lado. Não tinha dado certo não. Mas é porque a ordenação era padrão do Viltify, né? Eu acho que não tinha como a gente alterar muita coisa. Mas se a gente for fazer do zero, acho que vai dar algum pra fazer direito. O Viltify ordenava pelo tipo, né? Tinha o tipo da coluna, e aí você ativava ou não a ordenação. Era tipo isso. Mas. Tinha como você colocar uma ordenação customizada. Só que não era tão simples. De ordenação? Teve um que eu peguei de data, que tava ordenando esquisito. Aí A data sempre dá problema. É. Eu acho melhor separado também. Porque Eu para acho que se for um de separar texto é bom depois. separado. Isso, de texto. Separar depois vai dar mais trabalho do que juntar, que você só vai importar um componente. O Design System, ele pediu esse input do... Ele pediu um input do typecert, né? Eu não entendi muito bem o que ele queria com isso. Entendi. Ah, tá. Tipo, é basicamente um input com um botão que é uma lumpia. Uma lupa, né? Ah, inclusive eu tenho uma sugestão, se quiser afastar o ícone um pouquinho da borda, que ele tá bem grudadinho da borda direita. É porque Tem tá errado mesmo. Ah, não, Tem aqui que- tá uma maracutaia pra fazer isso no Tailwind. Tá. Porque ele não tem um espaço. Não sei por que eles não colocaram um espaço nativo. Mas se vocês colocarem uma borda transparente, ele simula um pad. A gente começou a usar Do fonte Google os ícones do ontem, Material Designer. aí não deu tempo pra trocar. Mas a gente Aí tá algumas vendo coisas aqui. mudaram. Ah, tá. Se tiver problema com isso, qualquer coisa vocês me falam também que eu ajudo. Do Google. Aqui, uma pergunta. Os ícones não tem como se instalar localmente, não? Ou só Deixar num pelo arquivo aqui no source URL? da vida? Ou no. Baixar os SVGs? Ou pelo NPM mesmo. Pra não, sei lá, depender de conexão, né, velho? Apesar de ser Google, eu acho muito improvável. Se der alguma merda na Google, os ícones somem, né? Baixar como Já CVG, eu aconteceu. sei que tem como. Tem, lá no site tem como baixar como SVG, mas Mas eu eu não sei acho se é que não tem legal. como. Não, mas eu acho que tem package pra isso. Só tem que ver o quanto que ele é atualizado. Com certeza deve ter o NPM install dos icons da Google.
Mas por enquanto tá como. Tá como link mesmo. Esse link a gente colocou só porque a gente tava querendo fazer rápido, né? E por se tratar só de um projeto de referência, talvez não tenha tanto problema, porque assim, o problema que eu já vi dar usando isso aí é. Também, eu concordo, tá? Que é melhor usar o pacote também instalado. Mas o problema que pode dar isso é que, como ele é um spam, primeiro ele aparece o texto e depois o ícone, ou às vezes ele aparece, o texto demora um pouquinho. Tive esse problema recentemente, inclusive, tá dando uma inconsistência. A questão Mas. também. Desculpa, Pode pode falar. concluir. Não, era isso. É só porque, assim, por não se tratar de um projeto que vai para a produção, se a gente não achar algum pacote agora, por exemplo, né, tiver algumas outras prioridades, enfim, não vai ser um problema muito grande. Tem uma questão, eu não sei quanto pesa todos os ícones, mas se for muito, é interessante baixar, porque aí o Vite talvez faz um tree shaking, aí tipo, só bota na build o que realmente está usando e não, sei lá, envia, aumenta o tamanho do bundle, sendo que não vai usar. Uhum. Não É que sei seriam se bastante. foi claro. Sim, foi. Aqui, ô Mayara, eu posso aproveitar que você tá aqui e explicar ela pra você já dar um Pode, eu feedback de tenho. como a gente fez? Pode. Eu acho que pode encerrar, porque